Glórias sejam dadas ao nosso Deus, não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, dizer boa noite àqueles que nos assistem, que você receba do Senhor graça e paz de forma multiplicada sobre a sua vida, que esse tempo de adoração e culto continue a ser um tempo de bênção de Deus sobre a sua vida e a vida da sua família. E quero convidá-lo a estar nesse instante deixando de lado toda e qualquer distração, toda e qualquer possibilidade de interferência ou de atrapalho, para que o Senhor tenha completa e total atenção de todos nós, para que a palavra que nesta hora será exposta tenha de fato a proeminência, tenha aquilo que é a primazia da nossa atenção, do nosso coração e da nossa mente. Nós estamos durante estes últimos domingos e creio por mais 2 outros, se assim o Senhor nos permitir, meditado na palavra de Deus, na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. E há algo nesta carta que repete-se quase que em todos os capítulos e na grande maioria das passagens dele, que é a questão do sofrimento e da provação. E eu quero convidá-los a pensar sobre a esperança de Deus que vai além das nossas provas, do tempo da provação, do tempo daquilo que é a luta que a vida possa nos trazer. Então eu quero convidá-lo a meditar conosco no texto de 1 Pedro, no capítulo de número 4, versos de 12 a 19. Se você tem condições de abrir a sua Bíblia e acessá-la nesse instante, eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei neste momento destes versos. Versos de 12 a 19 do capítulo de número 4 da primeira carta do apóstolo Pedro. Fala-nos então o seguinte, a palavra de Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu quero convidá-lo a, mais uma vez, buscarmos a presença de Deus em oração nesse instante. Eu quero convidar você a render-se ao Senhor
nesse momento, dizendo-lhe do seu desejo de que o seu Espírito, o Espírito de Deus, esteja dirigindo a sua vida para que você receba da palavra viva e eficaz que Ele tem para você nesta hora. Quero te convidar a colocar a mão sobre o coração e pedir a Deus que fale profundamente com você nesse instante. Deus amado e bendito, o desejo do nosso coração é que o Senhor, com autoridade e poder, fale conosco. Deus, certamente, a Tua palavra, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, esteja poderosamente, através do Teu Santo Espírito, sendo ministrada a cada um de nós. Deus, não nos permitas, ó Pai, diante de tão rico privilégio, sermos apenas ouvintes dos mistérios que a Tua palavra contém. Que hoje o Senhor revele-se a nós, não apenas para nos trazer conhecimento, mas para nos trazer transformação, para trazer, Senhor, conversão, mudança de vida. Ó Deus, que hoje seja dia de salvação para todo aquele que desta salvação necessitar. Deus, seja esse um tempo de alívio, seja esse um tempo de restauração da esperança e da confiança em Ti. Seja esse um tempo, ó Deus, onde diante das provas que a vida nos apresenta e que o Senhor nos permite viver, possamos mais uma vez reafirmarmos o nosso amor por Ti e a confiança de que somos amados do Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, em o nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero convidá-los diante desse desafio de pensarmos sobre a esperança que vai além das nossas provas. Eu quero chamar-lhes a atenção para algumas das verdades que o apóstolo Pedro, como pastor daquelas igrejas que recebiam nesse momento da palavra de Deus através dele, queria como principal intenção trazer alívio àqueles que viviam o tempo da provação, o tempo do sofrimento, o tempo da dificuldade, da luta, da crise. E o apóstolo Pedro, ele começa esse momento falando sobre algumas das questões que definem a vida daqueles que seguem a Cristo. Aqui ele relata aquilo que é a vida do cristão quando diante do sofrimento, quando da oportunidade ou da experiência de lidar com as provas e o sofrimento. E aí, diante disso, ele coloca algumas coisas, 4 grandes verdades, que eu gostaria de conversar contigo nesta noite. A primeira delas é que o apóstolo vai dizer que não podemos estranhar o sofrimento. Como crentes em Jesus, jamais poderemos olhar para o sofrimento Desculpem pela interrupção. Ele afirma que, em primeiro lugar, jamais poderíamos olhar para o sofrimento como algo estranho à realidade
daquele que segue a Jesus, daquele que é discípulo de Cristo. E ele diz o seguinte no verso de número 12: amados, não estranheis. E aí ele vai usar uma expressão, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E a partir deste versículo, ele começa a salientar algumas verdades. Em primeiro lugar, o sofrimento ele não é incompatível com a vida cristã. Ele jamais pode ser visto como algo que está fora do script de alguém que segue. O sofrimento ele não pode ser tido como um apêndice que nós entendemos como indesejável da vida daqueles que seguem a Jesus. E ele vai afirmando então o seguinte, que o cristão não pode estranhar o sofrimento como se fosse alguma coisa incompatível com a vida daqueles que seguem a Cristo Jesus. O cristão deve até mesmo esperar provações. Se o mundo perseguiu a Cristo, que é o nosso modelo, certamente também nos perseguirá. A igreja não se torna fiel por ser perseguida. Quando em vez eu vejo pessoas dizendo, olha, se vier a perseguição, então vai surgir um grande avivamento e as pessoas terão assim um desejo enorme de comprometimento com Cristo, com a igreja, com a palavra, com a oração. Não, meu irmão, a igreja não se torna fiel por ser perseguida, ela é perseguida por ser fiel. Quanto mais fiel for a igreja de Jesus, maior será a perseguição a ela. Quanto mais fiel for o crente, maior será a perseguição a ele. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12, vai nos dizer o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se o seu desejo é viver em fidelidade ao Senhor, sempre haverá perseguição. O apóstolo João, ele chega a ser enfático na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 13. Ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, não ache estranho o mundo não lhes aceitar. Não tenha isso como alguma coisa anormal. Se você é uma nova criatura, se você vive fielmente para o Senhor, certamente a perseguição e as provações chegarão até você. Paulo chega a ser repetitivo, de tão categórico e enfático que ele é. Quando lá em Atos, no capítulo 14, verso de número 22, ele diz, através de muitas. Olha como ele é extremamente enfático e verdadeiro e cristalino na afirmação. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E para que nós tenhamos isso ainda mais claro, o próprio Jesus nos fala o seguinte lá em João, capítulo 16, verso 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus chega e diz, olha, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Por isso, queridos, se você está hoje olhando para alguém, ou escutando alguém, ou lendo em algum lugar, alguém que diz para você, pare de sofrer, talvez isso seja um convite à morte, ou algum tipo de coma, ou algum desligamento neurológico. Porque neste mundo, como crente em Jesus, como servo de Deus, se existe algo que não pode deixar de existir, no mundo que jaz o maligno,
é o sofrimento na vida daqueles que seguem a Cristo. Não acredite que você vai passar por este mundo sem sofrer. É por isso que Pedro, ele fala de forma tão enfática: não estranheis o fogo ardente que há no meio de vós. Além disso, ele vai dizer que o sofrimento ele é pedagógico. O sofrimento vem para nos provar e não para nos destruir. O que Pedro estava colocando é que o fogo só destrói aquilo que é escória, aquilo que é impureza. E então ele purifica o metal para que ele tenha ainda mais valor. É por isso que lá no livro dos Salmos, no capítulo 66, verso 10, nós vamos encontrar: pois tu, ó Deus, nos provaste. E ele vai dizer: acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Deus, ele nos prova não para nos destruir, mas para nos ensinar a vivermos da maneira que ele deseja. Satanás quis destruir Jó com sofrimento, mas Deus quis revelar-lhe a sua sabedoria e a sua soberania. Quando Jó, depois de sofrer, vem e diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento para Jó não destruiu, mas o instruiu para conhecer mais e mais do Senhor. Satanás quis esbofetear o apóstolo Paulo com espinho na carne, mas Deus pegou aquele espinho que era de Satanás e o usou para quebrantá-lo, para que ele não se ensoberbecesse e para que ele entendesse de uma vez por todas que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta para nos destruir e Deus prova para nos edificar e nos fazer caminhar e aprender mais sobre aquilo que Deus tem para nós. Há um autor bíblico estudioso que diz: os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação, e usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Muitas vezes é o caminho da dor, é o caminho da provação, é o caminho da perda que Deus utiliza para nos trazer ganhos ainda maiores quanto àquilo que é a vida espiritual. Eu sei que sofrer nunca será motivo de alegria para ninguém. Mas a segunda grande verdade que o apóstolo Pedro nos traz é que é possível alegrar-se no sofrimento. Que coisa tremenda! E eu quero dizer para você que essa visão não é algo que o apóstolo Pedro decidiu fabricar para aqueles que eram suas ovelhas. Não foi uma tentativa de emocionalmente animá-los. O apóstolo Pedro ele não estava inventando algo que pudesse trazer, quem sabe, um pouco de ânimo àqueles que estavam vivendo tamanha provação. Não, o apóstolo Pedro ele estava aplicando a palavra de Jesus à vida da igreja. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12, palavras de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que Pedro estava dizendo era o que Jesus já havia ensinado a ele e que ele estava ensinando àquela igreja. Era aquilo que o apóstolo Paulo experimentou e nos ensinou através da sua vida. Quando preso em Roma, escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que ele considerava como tema central daquela carta a alegria.
Ele vai dizer, olha, apesar dos problemas ministeriais, apesar das difamações que enfrentamos no ministério, apesar das incompreensões, apesar das tentativas contra a nossa vida, apesar da perseguição, dos açoites, dos naufrágios, mesmo assim, eu consigo viver a experiência da alegria do Senhor. E é bom que a gente saiba que o que está sendo dito aqui é, olha, se alegrem porque o problema vai passar. Não é isso que a Bíblia diz. Se alegrem mesmo no meio do problema. É como o apóstolo Paulo que estava ao lado de Silas na prisão em Filipe. Ali eles estavam presos e Paulo disse a Silas, olha, vamos cantar. Se a gente cantar, se a gente orar, quem sabe Deus não manda um terremoto, abala os alicerces dessa cadeia, abre as portas e aí o carcereiro se converte e ele tira a gente daqui. O que Paulo fez foi louvar a Deus, adorar a Deus, orar ao Senhor, não porque ele soubesse que Deus haveria de mandar o terremoto, não porque ele achasse que era possível simplesmente cantando e orando sair daquela situação ou esquecer as dores dos açoites que ele estava enfrentando ou dos braços presos às correntes e dos pés presos aos troncos. Não, ele estava vivendo tudo isso, mas ele entendia que mesmo no meio do sofrimento, ele devia continuar alegrando-se no Senhor. A nossa alegria não está porque o sofrimento vai passar. A nossa alegria está porque nós temos no Senhor a esperança para toda e qualquer circunstância da nossa vida. Não pense você que porque você canta, você ora, você louva, o sofrimento vai passar. E eu quero dizer a você, vai passar um, vai vir outro. Vai passar o outro, vai vir outro depois. E a vida vai continuar. Mas nós não podemos só louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, porque as coisas estão indo bem. Nós precisamos entender que a nossa motivação não são as circunstâncias que a vida nos traz, mas é a convicção e a certeza de que Jesus é a esperança da nossa vida. É por isso que a gente continua louvando e adorando ao Senhor. É por isso que a gente continua insistindo. É possível viver um tempo de alegria. É por isso que Tiago vai dizer, olha, tende por motivo de toda alegria passardes por diversas provações. É por isso que Pedro, lá no começo da sua carta, diz que a gente deve alegrar-se com alegria indizível, cheio de glória, mesmo vivendo debaixo do sofrimento. O sofrimento, ele nos une e nos aproxima de Cristo. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 4. Pelo contrário, ou seja, falando daquilo que é o sofrimento, ele usa uma expressão para continuar, o apóstolo Pedro ele vai dizer, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, não se alegrem só na glória, alegrem-se agora. Neste momento, continuem alegrando-se. E aqui ele faz 3 colocações importantíssimas. Em primeiro lugar, para o cristão, o sofrimento significa partilhar das suas aflições passadas com Jesus. Para nós, significa que não somos co-participantes do sofrimento de Cristo, no sentido de sofrimento da cruz do Calvário. Nós somos co-participantes daquilo que foi o motivo pelo qual Cristo sofreu e o propósito pelo qual ele sofreu. O motivo era porque ele seguia ao Senhor, o motivo era porque ele amava o Senhor, o propósito era a glória de Deus. O sofrimento de Jesus não era simplesmente o fato de querer sofrer, não era um ato masoquista. O sofrimento de Jesus, o meu sofrimento, o seu sofrimento, é a glória de Deus. Nós não sofremos simplesmente porque amamos sofrer, gostamos de viver tristes, adoramos ser acusados ou atacados, ou de alguma forma
provados, de alguma maneira atingidos pela dor. Não! Nós entendemos que até mesmo o nosso sofrimento, ele existe para a glória de Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, lá no primeiro capítulo de Filipenses, no verso de número 29, porque vos foi concedida a graça de sofrerdes ou padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É motivo de graça sofrer com Jesus, por Jesus e para a glória de Deus. Isso é graça de Deus para conosco. Quando o povo de Deus sofre, ele se identifica com a causa e com aquele que sofreu por nós, Jesus Cristo. Quando ensinam e pregam o Evangelho, quando testemunham sobre Jesus e quando encontram aflições por amor a Jesus, eles estão participando dos sofrimentos de Cristo. E é bom que a gente entenda que este sofrimento, ou sermos participantes do sofrimento, não é que nós vamos entrar no sofrimento de Cristo, é que Cristo vai entrar no nosso sofrimento. Para o cristão, o sofrimento significa comunhão com Cristo no presente. Cristo está conosco na fornalha da aflição. Ele sempre será o quarto homem que passeia no meio do fogo e nos livra da morte. Nas noites escuras da alma, Deus está conosco e nos segura pela mão. Olha o que nos diz Isaías no capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Deus, no meio do nosso sofrimento, Ele está conosco. Ele não fala do sofrimento como algo que nós vamos participar do sofrimento dele, porque já sofreu. Ele fala que ele vai participar do nosso sofrimento. Ele estará conosco em meio ao nosso sofrimento. E além disso, ele vai nos deixar claro, de forma categórica, que isso não é algo ocasional. O nosso Deus não trata conosco de uma maneira ocasional. Não é algumas vezes, não é algumas circunstâncias, não é quando a situação é muito grave. Ou seja, eu estou com câncer, eu estou com uma doença degenerativa, eu estou numa situação de desespero. Então, neste momento, Cristo está. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Qual é a promessa de Jesus para nós lá em Mateus 28, 20? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe algo que você precisa entender? Deus está com você hoje. Sabe algo que você precisa entender? Deus esteve com você ontem. E sabe algo que você precisa crer? Deus estará com você amanhã. Algumas vezes eu escuto queridos irmãos em momento de aflição e dor, dizendo para mim o seguinte: pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. E eu normalmente respondo para eles dizendo o seguinte: em muitos momentos eu não sinto a presença de Deus, mas eu creio na presença de Deus na minha vida, porque Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Sinta ou não, perceba ou não, veja ou não, creia, Deus está com você. Não importa a circunstância, Deus está com você. Essa tem que ser a nossa marca como cristãos. Eu sei que Deus está comigo. Esse momento é muito duro, muito difícil, eu não consigo perceber, mas Deus está comigo. E em terceiro lugar, ele vai dizer que o cristão, ou o sofrimento, significa partilhar da glória futura. Deus não apenas substitui o sofrimento pela glória, Ele transforma o sofrimento em glória. Nós precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura.
A gente precisa olhar para esse momento da vida pela ótica da eternidade. O caminho para a glória é estreito. A Bíblia diz que há espinhos, que há cruz, que há dor. Mas a gente precisa lembrar, como diz Paulo lá em Romanos 8, verso 18, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, de forma repetitiva, vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há problema, não há luta, não há dificuldade, não há perseguição, não há nenhum tipo de problema ou crise que você enfrente que possa, de longe, comparar-se àquilo que Deus tem preparado para nós na glória. Olha, no céu, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará. E esta é a grande esperança da vida cristã. E tem uma coisa que eu sei que acontecerá no céu. Eu vou receber de Deus a oportunidade de entender muita coisa que eu não entendo aqui. Muitas das coisas pelas quais eu passo, outras pessoas passam, que eu não compreendo. O céu é o lugar onde tudo fará sentido. Sabe aquele negócio que aconteceu que você disse, mas Deus não pode deixar eu passar por esse tipo de coisa. Quando chegar no céu, que você olhar o motivo, você vai dar tanta glória a Deus que você talvez vai ficar rouco. Vai ser o primeiro anjo rouco da história, de tanta alegria que vai surgir no seu coração por ver os motivos pelos quais Deus permitiu que você passasse por isso. Em terceiro lugar, avalie o sofrimento. Nem todo sofrimento é a vontade de Deus. E nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos que são provocados pelo próprio homem. O texto lá do verso 15 vai nos dizer isso. Mas é importante que a gente saiba que Cristo não pode ser, o cristão melhor, não pode ser um provocador de problemas. O cristão, ele não pode ser aquele que vai causar dificuldades. É bom que você entenda que aonde Deus lhe colocou, Ele o fez para que você fosse resposta de Deus e não causa de problemas para a vida de outros. O cristão precisa perguntar muitas vezes por que está sofrendo. Estou sofrendo porque estou envergonhando ou glorificando a Deus no meu sofrimento. Estou procurando ganhar os perdidos, mesmo cruzando o vale escuro do sofrimento. E aqui nós encontramos algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o sofrimento, por causa do pecado, é motivo de vergonha. O verso 15 vai nos dizer o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Já imaginou? Você está na sua casa, com a sua família, vem alguém, invade a sua casa, arranca de lá a sua mulher, suas filhas, destrói a sua casa, e aí Pedro diz, olha, você não pode ser um assassino. Você não pode matar estes. Mas eu estou defendendo o direito à propriedade. Pois é, você não pode matar. O cristão não pode ser uma pessoa violenta. O cristão não pode ser uma pessoa desonesta. O cristão não pode estar vivendo a partir daquilo que a sociedade escusa com aqueles que não são de Deus. O cristão, ele não pode viver uma vida de vergonha. Ele não pode estar sendo condenado no tribunal por pecados ou por crimes. O sofrimento pelo Evangelho é honroso, mas se sofrer como cristão, e se é esse o motivo,
Não se envergonhe disso, antes, como diz o verso 16, glorifique a Deus com esse nome. A questão não é o sofrimento, mas o motivo pelo qual nós sofremos. Não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento provém de palavras e ações erradas da nossa vida. Temos que ter cuidado conosco. Segundo lugar, o juízo de Deus começa dentro da igreja. Eu quero que você preste atenção aos 2 versos que estaremos lendo. Observe aquilo que o apóstolo Pedro está fazendo para conduzir-nos à conclusão desta unidade. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Jesus aprendeu, segundo Hebreus, pelas coisas que sofreu. E Ele nos disciplina, porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar e nos formar à medida e estatura de Jesus. A igreja, ela precisa dar exemplo na forma de se conduzir. Ela não pode chamar o mundo ao arrependimento se ela estiver vivendo em desobediência. Ela não tem condições de pregar a um mundo perdido, vivendo de forma perdida. Ela não pode ser capaz de levar uma mensagem de salvação se ela vive de maneira ímpia. A igreja de Cristo, ela começa, ou por ela se começa o juízo de Deus, porque se ela não estiver vivendo aquilo que é o ditame, aquilo que é a norma, aquilo que são os princípios do Evangelho, ela não será relevante para o mundo. Há um autor estudioso bíblico chamado Mark Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: quanto mais distinta a igreja for do mundo, mais ela atrairá o mundo para si. Quanto maior a nossa diferença da sociedade que aí está, maior o nosso impacto nesta sociedade. E é bom que a gente saiba que a diferença não está naquilo que são roupas, não está naquilo que são os lugares onde nós moramos, as casas, ou o lugar onde trabalhamos. A grande diferença que existe é a maneira como nos comportamos. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, Deus começa o juízo através da igreja, para que ela possa entender a necessidade de ser, de fato, o povo de Deus, separado, santo, consagrado, para proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí tem algo que a gente precisa entender, além daquilo que é a nossa posição, o risco que se tem para aqueles que estão fora do Evangelho. O texto, ele vai dizer, olha, se dificilmente se salva aqueles que estão aí diante de nós, através do Evangelho. Quão terrível é a situação daqueles que desobedecem o Evangelho. Talvez você possa olhar para esse texto e dizer, para mim está tudo bem. Mas já pensou na sua família? Já pensou nos seus filhos, seu esposo, esposa? Já pensou naqueles que você tanto ama? O que esse texto está dizendo é que essa igreja, se ela de fato está preocupada em ter uma vida de santidade, ela vai demonstrar isso pregando o Evangelho para que aqueles que ainda não obedecem o Evangelho venham a obedecê-lo. Que ela tem que olhar para eles com tanto amor, ao ponto de perceber a tamanha dificuldade que há entre aqueles que estão vivendo essa experiência e a salvação graciosa que Deus nos ofertou um dia. Não é simplesmente bater no peito e dizer, ufa, estou livre. Não.
é olhar para a nossa vida com cuidado e olhar para a vida daqueles que estão perdidos com compaixão e misericórdia. Eu não posso simplesmente buscar uma santidade que me separa do mundo. O que Pedro diz, olha, você precisa viver uma vida santa, buscando aqueles que estão perdidos. E por fim, em quarto lugar, o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos confiar em Deus no meio do nosso sofrimento. Verso 19, ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E aqui eu quero destacar duas verdades que esse texto nos traz. Em primeiro lugar, devemos nos entregar confiantemente a Deus. A palavra grega usada para traduzir encomendar, o verbo, significa paratitestai. Significa um termo bancário que tem por ideia depositar em confiança a alguém ou na mão de um amigo algo precioso. É como alguém que chega para outra pessoa que ele conhece, que é amigo e que confia e diz: olha, eu quero colocar esse dinheiro nas suas mãos para que você possa guardar ele, para que eu não esteja usando, eu não esteja gastando, eu não seja tentado a usar ele de forma errada. Então, eu estou colocando algo precioso, valioso na mão de alguém. E a palavra, então, encomendar tem a ver com confiar. E confiar na Bíblia não é crer na existência de Deus. Confiar a alma ao fiel Criador significa colocar a vida nas mãos do Senhor. Significa dizer: olha, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Pedro está exortando aquela igreja, aqueles cristãos que sofrem, a entregarem a vida aos cuidados de Deus. Deus que nos criou, Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. Pedro está mostrando nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas Ele também é soberano. E por isso Ele é digno de toda a nossa confiança. Ou seja, confia em Deus no meio do sofrimento. Não confie em Deus apenas quando as coisas lhe são favoráveis. No meio do sofrimento, Pedro diz: continue confiando em Deus. No meio da perseguição, no meio daquilo que é mentira, da calúnia, daquilo que são as inverdades que se diz contra você, continue confiando em Deus, entregue ao Senhor. Quando você se depara com alguém que se levanta contra você, ou que tenta contra a sua vida, contra a sua família, ou que se levanta para tentar trazer algum tipo de prejuízo, sofrimento, angústia a você, a palavra de Deus é: entregue ao Senhor, confie no Senhor. A despeito de tudo isso, a sua posição é: não haja, não reaja, não se vingue, mas confie em Deus. Deposite nele estas coisas. E quando a gente faz isso, a gente pode sim se alegrar. Quando a gente olha, por exemplo, para Jó e para o profeta Abacuque, no meio do sofrimento, eles continuaram a alegrar-se, porque eles depositaram no Senhor as suas vidas. Em segundo lugar, esse texto final, verso 19, vai nos dizer que devemos continuar praticando o bem. O sofrimento não serve de álibi para não agirmos em defesa daquilo que é a fé cristã ou daquilo que é o nosso compromisso com Deus. Ao contrário, no meio do sofrimento, a nossa entrega a Deus deve levar-nos a uma vida de ação em prol da vontade do Senhor. Na Bíblia nós devemos semear ainda que com lágrimas. Na Bíblia nós devemos amar ainda que rejeitados. A Bíblia nos ensina que devemos abençoar ainda que amaldiçoados. E que devemos orar ainda que perseguidos. Como crentes em Cristo, precisamos acreditar que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. O sofrimento não é anormal e nem estranho.
Ele é apenas o caminho para a glória, uma oportunidade para sermos felizes e glorificarmos a Deus. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Deus sussurra conosco na hora da dor. O Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento, segundo a vontade divina, sempre conduz à glória. E aí eu quero deixar para você o seguinte. Há um autor chamado MacDonald que ele diz o seguinte: tem razão em dizer que o Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. Não há quem seja de Deus que não tenha o Espírito de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, diz Paulo, esse tal não é dele. Não existe crente com o Espírito e crente sem o Espírito de Deus. Não é possível. Se é de Deus, tem o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus descansa de forma especial sobre aqueles que estão inteiramente consagrados à causa de Cristo. O mesmo Senhor que é blasfemado por aqueles que são perseguidores dele, é o mesmo Senhor que é glorificado pelos cristãos sofredores. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. O povo de Judá enfrentou os chamados exércitos confederados de Edom, Amon e Moabe, e eles enfrentaram louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Os apóstolos enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites e as prisões, alegrando-se diante do Senhor. Paulo enfrentou as prisões romanas cantando e declarando e pregando alegria no Senhor. Os mártires do cristianismo enfrentaram as fogueiras cantando e louvando a Deus e demonstrando alegria ao ponto de causar simplesmente ira naqueles que tentavam destruir as suas vidas. José do Egito sofreu 13 anos de amarga injustiça, foi colocado depois no trono, no lugar mais poderoso do maior e mais poderoso império do mundo. Ele não foi fiel porque sabia o fim da história. Ele foi fiel porque conhecia o Deus da história. Nós não somos fiéis porque sabemos o que vai acontecer. Nós somos fiéis porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos conduzir com vitória até o dia final. Davi suportou durante 20 anos a fúria insana de Saul antes de ser proclamado rei de Israel. Os mártires caminhavam para a fogueira e para os leões com cânticos de vitória nos lábios. As aflições de John Bunyan fizeram com que ele escrevesse uma das mais lindas obras da história do cristianismo, chamado Peregrino. As aflições de William Cowper nos deram grandes e belos hinos. As aflições de David Brainerd, que morreu na flor da idade, como missionário no meio dos índios americanos, e ele deixou uma das mais belas obras que tem inspirado pessoas durante toda a história das missões modernas. E aí eu quero dizer para você, e o seu sofrimento, o que é que ele tem produzido? Aquilo que você tem enfrentado hoje como dor, como lágrima, como dificuldade, como luta, o que é que ele tem produzido? Qual a glória que ele tem revelado de Deus? Qual a bênção que ele tem transmitido às pessoas? Qual as coisas benéficas que ele tem trazido àqueles que estão ao seu redor? Qual o testemunho ou impacto de testemunho que o seu sofrimento tem trazido aos incrédulos que estão à sua volta? Ou será que o seu testemunho, o seu sofrimento só traz a você aquilo que são mágoas, que são murmúrios, que são lamentações, que são queixas? O que tem trazido o seu sofrimento? Porque a Bíblia diz que não é uma opção, não é algo estranho. Nós vamos passar por ele, mas o que vamos fazer disso? Apenas nos lamuriar,
apenas reclamar, apenas acusar outros, apenas dizer que a vida não presta, que não estamos vivendo como deveríamos, reclamando do emprego, reclamando da casa, reclamando da família, reclamando da cidade, reclamando do país, reclamando das situações, das circunstâncias, ou vamos fazer do nosso sofrimento algo que engrandeça, glorifique e exalte o nome do nosso Deus? Qual será a nossa atitude? Do que servirá o nosso sofrimento? Revelar que somos iguais a todo mundo, que agimos como aqueles que não conhecem a Deus, que agimos da maneira como aqueles que não sabem a importância de viver uma vida de entrega ao Senhor? Ou haveremos de viver a experiência de trazer glória, honra, alegria, testemunho, transformação, louvor, adoração diante de Deus? Se os cristãos, se nós soubéssemos o poder que há no meio do nosso sofrimento, de estarmos testemunhando da nossa confiança, da nossa entrega, da nossa fidelidade, do nosso amor a Deus. Se nós soubéssemos como isso é importante, quão diferente seria a nossa vida. Nós sofremos infinitamente menos do que estes que aqui estão. Mas talvez a gente esteja se alegrando infinitamente menos do que estes que aqui estão relatados. É preciso que a gente pense qual tem sido a nossa postura diante da vida. Qual tem sido a nossa atitude diante do sofrimento? A gente não pode estranhar o fogo ardente que há no nosso meio. A nossa vida não pode ser isenta do sofrimento. Mas ela também não precisa ser isenta da alegria do Senhor. E nem tampouco do testemunho de poder da presença de Deus em nós. Que hoje tenhamos a coragem, no meio do nosso sofrimento, não depois que ele passar, não agora, na certeza de que Deus está conosco, que esse sofrimento não nos destruirá. Ao contrário, ele haverá de glorificar a Deus, que a gente use todas estas coisas para testemunharmos com poder e alegria da presença bendita de Jesus Cristo em nós. Que essa seja a verdade da minha vida, meu irmão, que esta seja a verdade da sua vida. Que no meio de tudo aquilo que nós temos vivido de sofrimento, dor, perda, aflição, que a gente possa entender que todas estas coisas são apenas e tão somente sementes do Evangelho para que a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, continue a ser proclamada e semeada na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Eu quero te convidar a orar. Eu sei que algumas vezes, no meio da nossa dor, até orar torna-se difícil. Até buscar a presença de Deus torna-se algo estranho, ou algo custoso, algo que não nos traz prazer, ou algo que não fazemos com naturalidade. Mas eu quero te convidar nesse instante a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos juntos à presença de Deus em oração. Vamos colocar diante dele aquilo que de fato somos. Somos filhos amados do Senhor. Nós somos o povo dele. Nós somos o povo escolhido de Deus, separados, sacerdotes santos, sacerdotes reais. O Senhor nos separou para si. Bendito e amado Deus, glórias sejam dadas a Ti, sempre. Não importa, Deus, se hoje é tempo de dor e perda e aflição, glórias a Jesus. Não importa se hoje é dia de dificuldade, de lutas, desemprego, ao Senhor toda a glória e toda a honra.
Não importa se hoje é dia de enfermidade, se hoje é dia de dificuldades, se hoje é dia de desespero, se hoje é dia de decepção, glórias sejam dadas ao Senhor. Queremos mais uma vez dizer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Deus, nós queremos mais uma vez entregar-nos diante de Ti, para que nada, nem ninguém venha impedir-nos de a Ti apresentarmos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dedicação, a nossa fidelidade. Deus, que nenhuma circunstância da vida venha nos impedir, ó Deus, de estarmos servindo a Ti, trabalhando, Deus, em prol do Teu reino e da Tua casa. Ó Deus amado, eu Te suplico, Pai, que o Senhor não nos permita retroceder, Senhor, desistir, abandonar o que quer que o Senhor tenha colocado nas nossas mãos. Mas, Senhor, que nós tenhamos a coragem, a capacidade de, enfrentando toda e qualquer circunstância, fazermos aquilo que o Senhor nos mandou realizar. Deus, no meio da dor, a Tua vontade em nós venha prevalecer. No meio da nossa aflição, a Tua vontade soberana venha a ser realizada. Deus, que a gente não abra mão de nenhum dos Teus propósitos, de nenhuma dos Teus sonhos, de nenhuma dos Teus planos, Seu Deus, para a nossa vida, para a vida do Teu povo e da Tua igreja, porque estamos passando dias difíceis. Ó Deus, que esse seja um tempo de continuarmos a marchar firmemente em louvor e adoração a Ti. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do gigante, porque nós estamos caminhando em o nome do Senhor dos Exércitos, e nele haveremos de alcançar a vitória. Ó Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, estamos chegando ao término desse tempo de culto. Eu quero destacar algumas informações da nossa semana. Em primeiro lugar, eu quero deixar avisado aos queridos que ainda estamos com grande parte das nossas atividades online, mas o nosso desejo, se tudo continuar acontecendo do modo como tem ocorrido, a partir do dia 19 de setembro, entendemos que estaremos voltando com as atividades ou algumas outras atividades que hoje são apenas online. Se Deus nos permitir e as circunstâncias daquilo que é esse tempo da pandemia continuar como está ocorrendo, nós queremos, a partir do dia 19 de setembro, domingo 19, reiniciarmos ao menos o culto à noite de forma presencial aos domingos. E nós queremos fazer isso a partir de um movimento muito especial. Nós temos vivido um tempo de muitas mortes. Todos nós temos sido, de alguma forma, atingidos com notícias, com informações, com amigos, parentes que faleceram. E nós queremos fazer do próximo mês, a partir do dia 19 de setembro, uma experiência de um livro e de uma campanha que a gente já fez aqui na igreja e queremos fazer novamente, que chama-se Um Mês para Viver. E esta campanha parte da seguinte pergunta: se você tivesse apenas 30 dias para viver, o que você faria com a sua vida? A gente sabe, e a pandemia não nos deixou dúvidas, de que a gente não tem nem mesmo 30 dias de vida como garantia. Então nós queremos usar esse tempo para falar de vida. No meio de tanta morte, nós queremos continuar proclamando vida e vida em Jesus.
Então, a partir do dia 19 de setembro, nós estaremos retomando os cultos noturnos. Além disso, no dia 7 de setembro, nós teremos o aniversário da nossa igreja. Estaremos completando 115 anos de existência. É uma data muito especial para a gente. Nós temos, sim, que louvar, honrar e engrandecer o Senhor por esse momento tão especial. E nós cremos que a melhor maneira de fazermos isso é vindo a este lugar para declararmos que se esta igreja, por 115 anos, permaneceu proclamando o Evangelho, vivendo a verdade do Evangelho e a comunhão no Espírito, é porque Deus esteve cuidando de nós. E nós queremos celebrar esse momento. É também um momento de gratidão a Deus pelo nosso elevador. É um culto de gratidão ao Senhor por esta obra que, depois de tantas lutas, de tanta expectativa, de tantos desejos e sonhos, torna-se então uma realidade. E nós queremos convidar você, e queremos que você convide outros, que de forma segura, mas de forma festiva, esteja conosco nesta data, celebrando ao Senhor pelo aniversário da igreja e por esta conquista tão especial. Queremos também deixar para você as atividades que ainda temos durante a semana. Continuam, a grande maioria delas, de forma virtual. Nós temos as nossas lives matinais de oração e meditação na Palavra de Deus, às 6:30 da manhã. Continuamos contando com a tua presença, continuamos contando com aquilo que é esse momento de oração, de comunhão e de participação, de crescimento mútuo. Nós temos esse momento e você depois pode multiplicar esse tempo com outras pessoas para que muitos outros tenham oportunidade de experimentar desse momento tão especial. Às segundas-feiras, às 20 horas, nós continuamos tendo um tempo de oração com a nossa sala de oração no Zoom, sempre às 20 horas. Eu quero convidar você a participar conosco. Às quartas-feiras, continuamos celebrando a recuperação, às 19h30, só que no nosso canal do YouTube. Não deixe de participar conosco. Às sextas-feiras, o nosso culto de estudo da palavra e oração também às 19h30 e também no nosso canal do YouTube. Aos domingos, 9h da manhã, escola bíblica, algumas classes já presenciais e também a escola online, às 9h da manhã pelo canal do YouTube e às 10h30 o nosso culto matinal com a parte presencial, com a presença das pessoas e também com a transmissão online. E à noite apenas a nossa transmissão pelo canal do YouTube da igreja, no culto vespertino às 18h30. Não deixe de participar, não deixe de se envolver, não deixe de divulgar. Se essa mensagem falou ao seu coração e se você acredita que ela pode falar a mais alguém, você pode pegar o link, transmitir, enviar para outra pessoa, para que outros estejam sendo edificados, para que outros estejam sendo despertados, para que outros estejam sendo confortados, consolados pelo Senhor. Então, não deixe de fazer isso. Quero também destacar os aniversariantes da semana. Dia 15, nós temos a irmã Glória Alexandra Ferreira da Cunha Canedo, nós temos a irmã Bruna Menezes Araújo, a irmã Maria da Assunção Facundo Ferreira Barbosa, Mateus e Miranda Redo. Dia 16, nós temos Cleide Regina Gonçalves. Dia 20, a irmã Edna Moraes dos Santos e Sara Bittencourt da Silva Carvalho. Aos nossos queridos, desde já, as nossas felicitações por mais este ano de vida que o Senhor lhe concede, lhe concederá, e que seja esse um tempo de celebração e festa no meio da sua família. Deus continue a abençoá-los. Estaremos louvando ao Senhor, encerrando esse tempo de culto, desejando sobre a sua vida as bênçãos ricas de Deus, que seja uma semana de testemunho, seja uma semana que, a despeito de todas as coisas que possam lhe acontecer,
Cristo seja glorificado e exaltado através da sua vida e através de tudo aquilo que acontecer com você. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que você possa viver grandes e ricas bênçãos de Deus durante todo o decorrer desta semana. Louvemos ao Senhor alegremente, encerrando assim a nossa celebração desta noite.